Gladys, estou falando certo? Gladys ou Gleides? Boa noite, Gleides. Gladys. Eu andei vendo lá na sua página, não sei se estou errado, mas parece que é do México, é isso ou eu estou enganado? Helen, eu falo Herlen poeta. E não é qualquer poeta, né, Helen? É o poeta do Cristo, né? Não, é que eu andei entrando na sua... lá no Facebook, né? Que a gente tem aquela página de entretenimento, de reflexões, de estimulações cognitivas. E aí Gladys, eu entrei lá e tal, eu acho que a sua origem é do México, eu não tenho certeza, eu não sei se eu li, porque eu não sei ver bem, eu brinco com aquele negócio dos desafios, mas eu não me dou bem com tecnologia, não. Eu faço aquilo mais só por causa da pandemia, né? E dei continuidade. Mas foi mais por causa disso. E o grande Herler, né? Um grande amigo que nós realmente conquistamos lá no Atualpa, né? É isso. Como o Instagram é inapelável, né? Ele limita muito, né? Ah, tá. Ok. Eu sou neto de portugueses e árabe. Árabe sírio, né? Sírio-libanês, na realidade. O Hessen é de origem sírio-libanesa. Grande abraço, Helen. Então, eu vou começar então a nossa reflexão falando aqui do Marcelo. E para quem não esteve na última, Marcelo é um personagem do livro No Mundo Maior, mas ele nos bastidores foi identificado como um filho de um grande diretor da Federação Espírita Brasileira. Então não estamos contando a história de alguém que foi conhecido no movimento espírita, né? E ele tinha convulsões epiléticas e uma as convulsões epiléticas deles ocorriam à noite, normalmente à noite. E num dos seus desdobramentos aconteceu que Calderaro e o André Luiz estavam conversando com ele, uma conversa de alto nível, né? Inclusive falando sobre os detalhamentos de Nosso Lar, e que ele, o próprio Marcelo, conhecia bem. O André Luiz ficou até abismado, porque ele conhecia profundamente o Nosso Lar. E de repente apareceram dois espíritos, né, na conversa lá. E ele ficou apavorado, o Marcelo, e naturalmente ele perdeu a noção de realidade naquele instante. E o que aconteceu? Ele voltou para o corpo com medo, né? Ao voltar para o corpo, o André Luiz tentou segurar ele, né? Ele tentou deter a saída do Marcelo, voltando para o corpo, com medo desses dois espíritos, né? E o Calderaro pediu para que o André Luiz permitisse ele voltar para o corpo. Nós não podemos esquecer que Marcelo não se encontra completamente curado, disse o Calderaro para André Luiz. Então ainda estava com sua problemática no campo da epilepsia, ou dos grandes traumas causados no passado, que conhecemos um pouco a sua vida. Foi um personagem muito famoso e utilizou muito mal a sua autoridade. Enfim, ele tinha essas crises convulsivas. E quando ele volta para o corpo, o Calderaro, André Luiz, vamos lá, vamos acompanhá-lo até o corpo, né? Já que ele estava nesse momento semi-desprendido do corpo pelo sono. Indicando as entidades provocadoras, prosseguiu esclarecendo: a simples reaproximação dos inimigos do passado altera-lhe as condições mentais. Receoso,
aflito, ele teme o regresso à situação dolorosa em que se viu há muitos anos nas esferas inferiores, que ele ficou retido por largos anos nas regiões mais densas do umbral. E eu vou explicar o porquê mais densas do umbral. O André Luiz, em sua literatura, nos explica que o umbral tem algumas camadas ou campos magnéticos mais ou menos densos. O mais denso é o que já começa na crosta da Terra. Então ele tem esse campo que começa na crosta da Terra, existe um outro campo magnético que vai exatamente no final do limite desse campo mais denso, até o início de onde começa o campo magnético do nosso lar. Então são 3 níveis, 3 campos magnéticos. O mais refinado desse campo magnético ligado à Terra é onde estão as colônias transitórias, como o nosso lar e outras, né? Alvorada Nova, existem outros nomes aí. E ele ficou retido nessa camada mais baixa, ligado à crosta terrestre, preso, retido pelos espíritos inimigos, que se tornaram inimigos dele porque ele os vitimou no passado. E ele tinha muito medo de retornar à situação, de ficar tanto tempo nas trevas. Então ele buscou apressado o corpo físico, a maneira de alguém que se socorre do único refúgio de que dispõe em face de uma tempestade iminente da explosão no campo neurológico, dele ter as crises convulsivas, né, da epilepsia. Os espíritos intrusos se retiraram e tornamos ao interior doméstico, André Luiz e o Calderaro, onde eles encontraram Marcelo se contorcendo na cama. Então, quando o Marcelo volta do sono para o corpo, ele estava em um estado convulsivo. O André Luiz ficou até condoído e abraçou o Marcelo, né, como se fosse um filho dele. O ataque amainou, sem contudo cessar de todo. Então, com o abraço de André Luiz, deu uma minimizada na explosão epilética do Marcelo. Mas só amainou, né, não cessou, ele continuou ainda com as crises. Aí o André Luiz diz: ergui os olhos para o orientador, fazendo uma pergunta meio muda, sem falar muita coisa, e disse o seguinte: por que esse distúrbio? Porque o quarto de Marcelo permanecia isolado quanto ao acesso das entidades inferiores. Não existia obsessor no quarto dele. Nós, diz ele, permanecíamos os 3 em palestra edificante lá no mundo espiritual. Por que motivo essa perturbação? Se nós mantínhamos em salutar atmosfera de santificantes pensamentos. Aí o Calderaro recomendou o seguinte: André, observa o campo orgânico, examinando particularmente o cérebro do Marcelo. Notei que a luz habitual dos centros endócrinos empalidecera, persistindo somente a epífise a emitir raios anormais. Quando ele está falando dos centros endócrinos, ele está falando das glândulas de produção de hormônios internos. E nós sabemos que existe, além da epífise, temos a hipófise, a tireoide, paratireoide, o timo, as suprarrenais, as glândulas sexuais. Existem várias, são 7 importantes glândulas da nossa vida que vão produzindo exatamente a materialidade das energias captadas através dos chakras, segundo as informações que temos do próprio André Luiz, que ele chama de centros vitais, que captam as energias e distribuem para o nosso corpo físico para a secreção hormonal. E ele vai dizendo, né, que a epífise, que é dessas glândulas de secreção interna também, só que tem que a epífise é uma glândula que secreta hormônio psíquico ou substância mais no campo mental. É a glândula da vida mental. Do encéfalo, o desequilíbrio era completo. Marcelo, hein, filho de um grande diretor da FEB, trabalhava muito para o espiritismo, mas tinha esses momentos, essas crises convulsivas. Das zonas mais altas do cérebro, partiam raios de luz mental que, por assim dizer, bombardeavam a colmeia das células do córtex, que é o elemento mais importante do cérebro. É exatamente o tecido cortical, são as células do córtex cerebral. Os vários centros motores, inclusive os da memória e da fala, jaziam desorganizados e inânimes. Então, totalmente alterado as funções dessa camada
da película, né, podemos chamar do envoltório, né, do córtex cerebral, que é a camada que envolve o encéfalo. Esses raios anormais penetravam as camadas mais profundas do cérebro, perturbando as vias do equilíbrio e destrambelhando a tensão muscular. Então, na convulsão epilética, ele ficava totalmente tenso, retenso, né? Totalmente aquele processo de fazer o tensionamento muscular, né? Fica tudo retido. Nesse destrambelhamento, há uma tensão muito grande em toda a estrutura muscular. Determinavam estranhas transformações nos neurônios e imergiam no sistema nervoso cinzentos, anulando a atividade das fibras. Então há um movimento total no universo muscular, criando essas tensões e todo um processo convulsivo. Via-se totalmente inibido o deligado aparelho cerebral. As zonas motoras flageladas pelas faíscas mentais perdiam a ordem, a disciplina, o autodomínio, por fim, cedendo a baldas de energia. Vocês imaginam faíscas, verdadeiros raios mentais, né, que iam criando essa desordem, né, em face da necessidade da disciplina de autodomínio que não havia na explosão da convulsão epilética. Então, são verdadeiras faíscas mentais. Enquanto isso, Marcelo Espírito contorcia-se de angústia, justaposto ao Marcelo Forma, encarcerado na inconsciência orgânica, presa às suas convulsões epiléticas. Após detido exame, o André Luiz perguntou ao Calderaro: como é que nós podemos explicar essa ocorrência? Afinal de contas, o Marcelo, ele não se encontra aqui sobre o guante dos perseguidores desencarnados, mas em nossa exclusiva companhia. E está dizendo o seguinte: como é que acontece, né, essa convulsão? Porque o Marcelo aqui não tem nenhum obsessor, ele mora na casa foi um grande diretor do Movimento Espírita Nacional, então a casa dele bem protegida, não tinha nenhum espírito incomodando o cérebro dele, incomodando a vida íntima dele, e só estavam os três ali, ele, o Marcelo, Calderaro e André Luiz. E o André Luiz não estava entendendo como é que poderia explicar essa ocorrência num ambiente protegido como ele estava. E acompanhado de um Calderaro, que é um grande mentor, um grande instrutor de André Luiz, e do próprio André Luiz. E como é que ele podia estar passando por isso? Aí o Calderaro, né, socorrendo magneticamente, interferindo lá, né, restaurando o equilíbrio, recomendou ao André Luiz para aguardar alguns minutos para poder responder essa pergunta. Aí o Calderaro fez a intervenção direta, conteve aquela desarmonia, dando seus passos, etc., né, envolvendo-lhe o campo mental em emissões fluídicos balsâmicas, e o desastre não chegou a termo, ou seja, por causa da intervenção de Calderaro, a epilepsia foi controlada. Pois bem, Marcelo aquietou-se, refez as atividades cerebrais, qual praça em tumulto logo descongestionada. Pois bem, as células nervosas retomaram a sua tarefa normalizando-se, inclusive as chamadas vias dos tráficos das sinapses, né, cerebrais. O sistema endocrínico regressou à sua regularidade, as redes de estímulos estabeleceram o serviço costumeiro, e está dando aqui algumas noções técnicas do processo da reharmonização neurológica. Marcelo, desapontado e abatido, caiu em profundo sono após a convulsão epilética, pois Calderaro entendeu, nesse momento de aplicar o passe, conveniente proporcionar-lhe um maior repouso, não lhe permitindo a retirada em corpo perispiritual nos primeiros minutos de paz que se sucederam à forte crise epilética. Então, tudo controlado por Calderaro, até para preservar o quanto energético do perispírito do Marcelo, depois dessa convulsão que é fisiológica também, o Calderaro conseguiu mantê-lo, retê-lo no corpo, para ele poder descansar, porque se gasta muita energia. Em cada convulsão, muitas células nervosas, chamadas neurônios, também são mortos, né? Eles são desintegrados, de alguma forma, são faíscas mentais que prejudicam toda a estrutura do funcionamento do encéfalo. E isso vai prejudicando a saúde física e também espiritual, porque há uma interatividade entre vida física e vida espiritual. Tanto o físico interfere no espiritual, tanto quanto o espiritual interfere no físico. Observando o rapaz no aconchego do leito,
o Calderaro perguntou para o André Luiz: lembras-te dos reflexos condicionados de Pavlov? Quando ele faz citação a Pavlov, o Pavlov ele criou a teoria dentro de uma visão bastante, digamos assim, dos impulsos através de comportamento de animais, dos seres irracionais, mostrando que um ser irracional é condicionável através de estímulos, em que você estimula e sempre há uma resposta, e se condicionando ao estímulo uma resposta. E é clássico aquela, né, da carne, o sino e a salivação do cachorro. O Pavlov fez esse experimento e conseguiu provar que realmente ele conseguiu condicionar, né, o animal, que não tem essa consciência humana, não tem a racionalidade humana, mas ele é condicionável a essas técnicas, né? Então ele está dizendo, o reflexo condicionado é uma realidade. Nós temos também, nós como seres humanos, porque nós somos animais também racionais, mas também nós sofremos os processos dos reflexos condicionados. Aí quando perguntou sobre Pavlov para o André Luiz, como não? Recordava-me sim da famosa experiência com cães aplicada a fenômenos outros, né? Ele, em outros momentos aplicou de outras formas, não somente em cães. Pois bem, prosseguiu Calderaro, o caso do Marcelo verifica-se em consonância com o mesmo princípio do reflexo condicionado explicado por Pavlov. Em existências passadas, o Marcelo errou em muitas experiências, ou seja, múltiplos modos e remorsos, né, num processo imperioso, a força do serviço da divina lei guardou-lhe na consciência essas múltiplas modalidades de erro e remorsos. Qual sentinela vigilante, entregando-o aos seus inimigos nos planos inferiores e conduzindo-o à colheita de espinhos que semeara, logo após a perda do vaso físico, logo após a desencarnação, num dos seus períodos mais intensos de queda espiritual, em consequência de tais desvios, perambulou desequilibrado de alma doente, exposto à dominação das antigas vítimas. Desarranjou-se dos centros perispirituais, enfermando-os para muito tempo. O que ele está dizendo, em outras palavras, é o seguinte: vários espíritos acabaram mantendo ele no umbral, lá naquela região pesada, durante vários anos. Ele teve esse desarranjo dos centros do perispírito. Então, a circulação energética do perispírito dele, enquanto desencarnado, estavam bastante alterados. E mais do que isso, esses seres que o escravizavam e o maltratavam muito nas regiões inferiores, no caso aqui, esses dois que apareceram, quando desapareceram, imediatamente ele recordou-se dos terríveis e atrozes sofrimentos do umbral. Como o cachorro saliva com a batida de um sino de Pavlov, esse Marcelo, ao visualizar esses dois, imediatamente veio na mente dele todo o sofrimento do umbral. Aí ele entrou em estado de convulsão, entrou em processo de delírio e voltou de novo para o corpo para se proteger e tal. Então, bem aplicado e bem explicado a tese de Pavlov, no caso aqui de Marcelo. Sustentado pelo socorro de um grande instrutor que o intercedeu por ele, renasceu mais calmo, agora para importante serviço de resgate. Todavia, a cooperação valiosa recebida no exterior não poderia transformar-lhe de um modo visceral e mais profundo a situação íntima. Conserva-se desafogado dos impiedosos adversários, aos quais deveria ajudar doravante, mas o organismo perispirítico arquivava a lembrança fiel dos atritos experimentados fora do veículo denso. As zonas motoras do Marcelo, em razão disso, simbolizando a moradia das forças conscientes em sua atualidade de trabalho, constituem uma região perispiritual em convalescência, quais as sensíveis cicatrizes do corpo físico. Então, uma explicação interessante é que o Marcelo fora do corpo físico, quem é que está fora do corpo físico? É o perispírito. Durante o sono, semi-liberto do corpo físico. E o perispírito é muito, mas infinitamente, muito mais sensível às impressões que vêm de fora do que o corpo físico em si, em termos de energias. Então, exatamente porque ele estava fora do corpo e aparecendo os espíritos, ele começou a ter a convulsão, lembrando do sofrimento na zona inferior, e por um reflexo condicionado, ele veio toda aquela dor, ele se refugia no corpo, ele volta para o corpo imediatamente, para tentar realmente se resguardar. Aí o que acontece? Já que ele leva para o corpo exatamente todo esse processo de convulsão perispiritual, do reflexo condicionado, das dores que ele passou no umbral, o corpo ressente também.
aí o corpo entra em processo de convulsão epilética. Por isso que acontece no caso do Marcelo o processo das descargas dessas faíscas mentais em função do próprio reflexo condicionado. Ou seja, ele sofreu tanto no umbral, tanto, ele desconjuntou os centros energéticos do perispírito dele, que quando ele sai do corpo, por reflexo condicionado, se ele tivesse, como no caso, ele estava diante desses algozes, foram 2 deles, né? Ele acabou realmente disparando nele essas faíscas mentais e desarranjando todo o seu sistema cerebral. Quando eu digo cerebral, cerebral perispiritual, nós chamamos de cerebral fluídico e o cerebral físico. Porque na realidade o cérebro físico é uma cópia do cérebro perispiritual. Essas são as informações que nós aprendemos com as chamadas obras complementares. A mente desordenada ou desorientada abandona o leme da organização perispirítica e dos elementos fisiológicos. Assume condições extravagantes, espalha as energias que lhes são peculiares em movimentos desordenados. Passam então essas energias a atritarem-se, a emitir radiações de baixa frequência, aproximadamente igual a de que lhe indicia do pensamento alucinado de suas vítimas. Essas emissões destruidoras invadem a matéria delicada do córtex, aí vai a questão da estrutura do córtex, da região cortical, do cérebro, né? Assenhoreando-se dos centros corticais. Aí quando acontece essas faíscas mentais, né, de tanta sofrimento que ele sofreu, e ele na relembrança, desestabilizando a própria energia do perispírito, interferindo no corpo físico, sobretudo na região mais importante que envolve o cérebro, que é o córtex cerebral. Então o que há? Há uma perturbação das chamadas sedes da memória, da fala, da audição, da sensibilidade, da visão e inúmeras outras sedes, né, do governo de vários estímulos do corpo físico. Aí vem o processo epilético. Não há controle de nada. Quando vem o ataque, a convulsão, os olhos ficam, né, há aquela espumação, a pessoa realmente acaba espumando, acaba realmente... É uma situação muito complicada. Se não tiver alguém para ajudar perto, estiver na rua, ela pode se ferir, e se ferir até fatalmente. Se bater uma cabeça no meio-fio, pode desencarnar, né, num processo de convulsão, porque a pessoa não perde o controle absoluto, né, de tudo. Temos, dessa forma, o grande mal da sintomatologia ostentosa determinadas chamadas convulsões, nas quais o corpo físico, prostrado, vencido, mas se assemelha a uma embarcação repentinamente sem governo. As elucidações de Calderaro, diz André Luiz, enchiam-me de respeito pelos fundamentos morais da vida. Compreendi agora, diz André Luiz, a impossibilidade de uma psiquiatria sem as noções do espírito. Então, o psiquiatra, diante de pessoas com anomalias mentais, não é o caso de epilepsia, claro, mas outros tipos de processos psicopatológicos, né, problemas de ordem mental, doenças mentais, o psiquiatra, embora nós devamos respeitá-los de todas as formas, mas ele é extremamente limitado para lidar com pessoas com problemas mentais. Porque eles sempre vão atacar os efeitos, nunca chegarão, eu digo nunca, enquanto materialistas que são, chegarão às causas. Nem mesmo os chamados neurocientistas, aqueles que trabalham diretamente com o próprio cérebro. Porque o neurocientista, né, ele trabalha exatamente com as funções dentro de uma visão teórica possível de observações do cérebro, do encéfalo, da estrutura do universo cerebral, mas do ponto de vista físico com os argumentos das teses do materialismo. Existe até uma ciência chamada psiconeuroimunologia, que são especialistas que começam a fazer uma relação de causa e efeito, considerando o estado psicológico como um processo de doença ou imunologia. Por isso que é uma ciência médica no campo da medicina. Chama-se psiconeuroimunologia. São neurologistas que já fazem uma relação de causa e efeito entre doença, né, e estado mental, estado psíquico, né, que é exatamente o que a psiquiatria normalmente não entra, né, porque os psiconeuroimunologistas é um ramo científico novo, recente, né, e são materialistas também, eles não são espiritualistas, mas eles fazem uma relação de causa e efeito considerando o estado psíquico, por isso psiconeuroimunologia. Então eles criaram essa nova corrente científica para analisar causa e efeito, doença e doente. Na realidade, a doença é reflexo do doente, ou seja, é de fundo psíquico, né? Isso numa visão materialista, que é interessante.
E nós estamos falando de uma visão bem espiritualista, que vai muito mais profundo do que isso, né? E imagine, né, num caso de uma epilepsia, não tem nada a ver com o processo psiquiátrico, mas com certeza absoluta, neurologistas, né, precisam trabalhar como trabalhar essas questões dessas faíscas mentais que causam todo esse destrambelhamento, causando, a partir dessas descargas mentais, todo um processo convulsivo no campo da epilepsia, no caso. Lembrou-me a luta secular entre fisiologistas e psicologistas disputando as normas de socorros aos alienados mentais. Então ele faz uma citação ao passant aqui, né, que ele vai falar dos fisiologistas, que eram especialistas no estudo do completo do corpo, e dos psicologistas da época, na época em que foi analisada a obra. Existiam duas correntes poderosas da psicologia, né, que era a cognitivo-comportamental e a psicanálise. Não existia, por exemplo, a humanista e muito menos, né, a transpessoal. Mas, de qualquer maneira, era a visão que se tinha na época que foi publicado o livro. Ele vai falar do Mesmer, né, o Franz Anton Mesmer, vai falar do Charcot, vai falar do Pinel, são grandes, que também eram psiquiatras, médicos, trabalhavam a área do magnetismo, como Mesmer, o Charcot no campo da fisiologia também, e o Pinel no campo da psiquiatria, ou no campo mental, no campo das pessoas que trabalharam a mente, né? E o Broca também, todos eles conheciam realmente a estrutura do cérebro. Desfilaram ante a minha imaginação enriquecida de novos conhecimentos. A interrupção das digressões do Calderaro não durou muito tempo, diz ainda o Calderaro. Devo, na verdade, consignar que desde a primeira hora de nossas conversações, tais intermitências se fazem ou se fizeram habituais. Parecendo-me que Calderaro intencionalmente me proporcionava tréguas para mastigar todos os conceitos que ele trazia para André Luiz naquele momento, e respondendo às íntimas ponderações, o Calderaro continuou ensinando para André Luiz. Olha, impossível é pretender a cura dos loucos à força de processos exclusivamente materialistas, ou dentro dos padrões, dos cânones, dos chamados dogmas materialistas. Impossível. Não é o Jorge que está falando, exatamente o Calderaro, numa obra consagradíssima dentro dessa coleção A Vida do Mundo Espiritual, das 13 que compõem o conjunto, trazido por André Luiz. Então nós vamos entender aqui que realmente um psiquiatra, ou todos aqueles que lidam diretamente com enfermos da mente, eles realmente terão um processo, eles não terão capacidade, apenas vão receitar remédios que apenas vão neutralizar, bloquear, amortecer as funções físicas do cérebro, mas eles não chegarão à causa. Não há, a não ser que seja um médico homeopata e espírita, aí é completo, porque a homeopatia ele não trabalha no fisiológico. Todo o princípio da homeopatia, né, são princípios de funções assim, terapêuticas no campo das energias. Então todo o trabalho da homeopatia trabalha nas funções de produção de energia no perispírito. Então toda a função de dinamização de elementos homeopáticos é para trabalhar a estimulação de energia no perispírito para haver uma resposta física e desbloqueio onde estiver bloqueada energias, causando ou disfunções ou lesões somatizadas no físico. Então, considerando essa realidade, é impossível pretender cura dos loucos à força de processos exclusivamente materialistas. Até porque uma doença, por exemplo, no caso, essa desfragmentação da cognição, da capacidade intelectual, né, que nós chamamos de esquizofrenia, isso é incurável, não tem como curar. Mas na realidade, a esquizofrenia é o remédio do esquizofrênico, porque a esquizofrenia não vem do céu, Deus não pune, não vem de lugar nenhum. Nasceu com doente, nasceu com esquizofrênico, e na condição de esquizofrênico, a vida está convidando ao esquizofrênico a humildar o seu orgulho, a amansar a sua rebeldia, e como aprendiz da vida, nessa encarnação, passando essa experiência bastante aprisionadora para essa mente rebelde do passado, e se não for rebelde do presente, se libertará no futuro, em outras encarnações. Então, de qualquer maneira, tratar pessoas... Ele usa o termo loucos, esse termo não se usa mais no campo da psiquiatria, né? Mas, de qualquer maneira, qualquer tipo de transtorno, né? Qualquer tipo de transtorno mais grave, normalmente realmente dura uma encarnação inteira na pessoa, até como um remédio para essa mesma pessoa. Não é um mal, porque, como eu disse, Deus não pune, existem remédios e muitas vezes remédios amargos, que são doenças bastante limitantes, né? Até no campo da inteligência.
É indispensável, então, penetrar a alma para que os especialistas no campo de estudo e lidar terapeuticamente com a mente humana, penetrar na alma desse paciente, devassar o cerne da personalidade desse paciente, melhorar os efeitos, claro, os remédios alopáticos apenas são paliativos para melhorar os efeitos, mas buscando socorrer as causas, que é exatamente a matriz da doença. E onde é que está a causa? Na mente, no espírito, na consciência desse espírito. E isso não é um trabalho fácil, é um trabalho terapêutico profundamente trabalhoso, me perdoe a redundância. É muito trabalhoso você trabalhar, você lidar com pacientes com graves distúrbios no campo da mente, em nível de esquizofrenia e outros transtornos também graves, né? Por conseguinte, não restauraremos corpos doentes, sem os recursos do médico divino das almas, que é Jesus Cristo. Os fisiologistas farão sempre muito, tentando retificar a disfunção das células. Muito bem, uma alopatia, ela no fundo, ela só tenta retificar o efeito, ou seja, uma disfunção celular como efeito. A causa da disfunção celular, a alopatia não consegue alcançar. A homeopatia consegue alcançar níveis energéticos em que, mais profundamente, pode chegar muito próximo da causa. Porque, na realidade, a causa são destrambelhamentos mentais. E quando você harmoniza essa energia, evidentemente, esse medicamento é um grande convite para você harmonizar-se mentalmente. No entanto, é mister intervir nas origens das perturbações. Não adianta você lidar só com os efeitos de uma pessoa com problemas mentais. O caso de Marcelo é tão somente um dos múltiplos aspectos do fenômeno da epileptoide, para empregarmos a terminologia dos médicos encarnados. Esse desequilíbrio perispiritual assinala-se, todavia, por gradações demasiadamente complexas. Então, a própria epilepsia são, de alguma forma, para você tentar buscar, embora empregado pela terminologia como epileptoides, mas esse desequilíbrio ele é perispiritual, ele está em outro corpo, não no físico. O psiquiatra trabalha com a mente, o encéfalo físico. O neurologista, o neurocientista, o psicólogo materialista das várias correntes da psicologia, ou psicanalítica, ou comportamental, ou cognitiva, ou até outras linhas, mas na linha mais materialista, eles são muito limitados para chegar exatamente à mente através da energia perispiritual de um doente. O espírita consegue, nós sabemos que é muito importante nós conhecemos a doutrina espírita porque nos ensina desse corpo que a ciência não conhece, que é o perispírito. Só trabalhando o perispírito você pode aliviar doenças de ordem mental, é isso que ele está falando. Por isso que ele diz, né? Na realidade, esse desequilíbrio perispiritual assinala-se por gradação demasiadamente complexa. A confirmação da teoria dos reflexos condicionados, como eu disse lá de Pavlov, não se aplica exclusivamente a ele. Temos milhões de pessoas geniosas que, pelo hábito de se encolerizarem-se facilmente, viciam os centros nervosos fundamentais pelo excesso da mente indisciplinada. O que ele está dizendo aqui? E é uma coisa muito importante para nós. Pessoas que vivem o tempo todo em estado de irritabilidade. Pensa que não? Pessoa que vive explodindo toda hora, qualquer coisa ela fica nervosa. Geniosa, como ele está usando o tempo. Temos milhões de pessoas geniosas. Pessoas que qualquer coisinha dá um pisãozinho, ela fica nervosa, fica emitindo tóxicos, né? De adrenalina, né? De substâncias tóxicas dentro dela, em quantidade realmente indesejável, trazendo muita doença para ela. O que ele está dizendo? Pessoas muito nervosas, né? Pelo hábito de se encolerizarem-se facilmente, viciam os centros nervosos fundamentais pelo excesso da mente indisciplinada. Centros nervosos, além do corpo físico, nós temos centros chamados chakras, termo hindu que o André Luiz chama de centros vitais. E quando você fica o tempo todo viciado, né, em qualquer coisa, fica irritado, você vai congestionando a circulação energética desses chakras, né, ou desses centros vitais, e também dos centros vitais, dos centros nervosos do corpo físico. Vai ter saúde? Nunca, não tem como a pessoa nervosa o tempo todo ter saúde, é impossível. Convertendo-se em portadora do pequeno mal, em dementes precoces
em neurastênicos de diversos tipos ou em doentes de síndromes epiléticos, que andam por aí submetidos às chamadas hipoglicemias insulínicas ou ao chamado metrazol, que se usava muito, talvez ainda se use muito metrazol. Enquanto isso, o serem educados mentalmente para a correção das próprias atitudes internas na rotina da vida, lhe seria tratamento mais eficiente e adequado, pois regenerativo e substancial. Então, você vai dar lá todo tipo de remédio. No caso, você vai submeter as pessoas, vamos botar insulina, né? Chamada hipoglicemia insulínica e o metrazol. Você está atacando o efeito. O ideal seria um processo terapêutico, ou seja, educar, fazer com que possa auxiliar as pessoas a se educar mentalmente para se corrigir dessas suas atitudes internas, né? Na rotina, no dia a dia, no cotidiano. Isso seria um tratamento muito mais eficiente, muito mais adequado, pois possibilitaria a regeneração substancial do seu sistema nervoso e dos próprios chakras e toda a sua estrutura cerebral. Preferindo tais verdades, ou proferindo, ou ensinando tais verdades, não subestimamos o Ministério dos Psiquiatras, os abnegados psiquiatras, claro, que consomem a existência na dedicação semelhante, eles têm seus trabalhos, ninguém está desconsiderando isso. Nem avançamos que todos os doentes, sem exceção, possam dispensar o concurso dos choques renovadores, tão necessários em muita gente, né, como ducha para os nervos empoeirados. Pois bem, desejamos apenas salientar que o homem, pela sua conduta, pode vigorar a própria alma ou lesá-la. O caráter altruísta, que aprendeu a sacrificar-se para o bem de todos, estará engrandecendo os celeiros de si mesma em plena eternidade. O homicida, esparzindo a morte e a sombra em suas cercanias, estabelece o império do sofrimento e da treva no próprio íntimo. Ao topar com irmãos nossos sob o domínio das lesões perispiríticas, consequências vivas dos seus atos exarados pela justiça universal, é indispensável, para assisti-los com êxito, remontar a origem das perturbações que os molestam. Isto se fará não a golpes verbalísticos de psicanálise, mas socorrendo-os com a força da fraternidade e do amor, a fim de que logrem a imprescindível compreensão com que se modifiquem reajustando as próprias forças. E nesse instante, observando que Marcelo se reerguia, Calderaro interrompeu-se nas elucidações, que são instruções de Calderaro para André Luiz, e convidou André Luiz para acompanhá-lo. O rapaz abraçou os dois, né? E então disse, Marcelo fitando Calderaro, né? Poxa, Marcelo, fraquejei. Olha, para quem não sabe, esse Marcelo, nas informações que eu tenho, seria o filho de um presidente que ficou muitos anos na Federação Espírita Brasileira. E ele era um grande historiador, um grande homem, um grande espírito, já desencarnou inclusive, né? Eu não vou dar os detalhes, mas só para dizer que ele era uma pessoa muito importante no movimento espírita nacional e internacional. Teve várias vezes na França, o Marcelo como encarnado, como nós estamos mostrando aqui. Todas essas comoções deram nessa atual encarnação como filho desse presidente da FEB. Oh não, exclamou Calderaro, afagando, não te sintas em quedas, porque na realidade ele ficou, puxa vida, eu caí, né? Fraquejei de novo, né? O Marcelo dizendo, né? Puxa, não me contive, né? Olha o reflexo condicionado. É o reflexo condicionado, igual o cachorro que saliva com a batida do sino lá de Pavlov. Viu os espíritos, pum, caiu em convulsão. Oh não, exclamou Calderaro, afagando, não te sintas em queda. Estás ainda em tratamento, Marcelo, e não podemos esquecer essa realidade. O teu esforço, Marcelo, é admirável. Entretanto, há que aguardar a contribuição do tempo. Não tem como, não há cura milagrosa. Não existe esse negócio de curas milagrosas, sobretudo no campo psicológico, no campo psíquico, no campo mental. Isso demanda muito tempo, que ele está falando. É preciso aguardar a contribuição do tempo, sempre do tempo. Como eu disse, Deus não pune, Deus não castiga, Deus não censura, Deus não critica, Deus ama. E Deus, para nos corrigir, não nos pune. Deus, ao invés de usar a punição, ele usa o tempo. É o que Deus utiliza para o nosso crescimento, para a nossa reeducação e reaprendizado. Já que Deus não nos pune, ele nos dá o tempo para a nossa melhoria.
Então a contribuição do tempo é fundamental para a nossa cura em todos os sentidos, até porque nós não temos uma só encarnação, nós teremos quantas forem necessárias até sair da humanidade daqui a alguns trilhões de anos, mas vamos sair, não é? Para isso nós fomos criados. E acentuou, em épocas recuadas, perdeste valioso ensejo de seguir na senda progressiva a escorregar e a resvalar. Agora, Marcelo, é imprescindível retomar a subida cautelosamente. O pássaro de asas débeis não pode abusar do voo. O jovem, o Marcelo, cobrou esperanças novas e, contemplando agora o instrutor Calderaro, reconhecidamente perguntou: acredita o meu benfeitor que deva optar pelo uso de hipnóticos? Assim, é importante eu buscar os hipnólogos, né, trabalhar a hipnose, fazer regressões, algumas coisas desse tipo? O Calderaro disse: não procure não, nada de hipnóticos. Os hipnóticos são úteis só na áspera fase de absoluta ignorância mental. No seu caso, você não é ignorante. A hipnose trabalha mais de superfície, quando é preciso neutralizar as células nervosas ante os prováveis atritos da organização perispirítmica. Ou seja, a hipnose, no caso dos hipnólogos, ou os hipnóticos, né, eles apenas trabalham exatamente, mas em periferia, né, quando precisa neutralizar as células nervosas, fisicamente falando, né, em função desses atritos, recebendo os raios mentais desconjuntados de pessoas com psicopatias, né? Em teu caso, Marcelo, para a tua consciência que já acordou da espiritualidade superior, o remédio mais eficaz consiste na fé positiva, na autoconfiança, no trabalho digno e em pensamentos enobrecedores. Simples assim, mas não é tão simples assim. Quando ele está falando o remédio mais eficaz, nós da psicologia consciencial chamamos de senso de realidade consciencial. Senso de realidade consciencial é você ter, dentro da segurança adquirida pelo senso de realidade consciencial, é você ter, com certeza, né, confiança em você, confiança na vida e confiança em Deus. Quando você tem confiança em si, na vida e em Deus, a partir daí você desenvolve uma virtude chamada filiação divina. Você se sente como filho de Deus. E como você se sentindo filho de Deus, você está desenvolvendo exatamente o senso de realidade essencial. E você está desenvolvendo a fé positiva, a autoconfiança, o trabalho digno e os pensamentos mais bem infiltrados, mais bem enobrecedores. Esse é o caminho da cura. Não tem esse negócio que vem de fora. Você constrói em você a cura, demandando o tempo e gradualmente vai encontrando a cura. Permanecendo na mais alta, ou ele chama, na zona mais alta da personalidade, vencerás os desequilíbrios dos departamentos mais baixos, competindo-se por isto mesmo atacar a missão renovadora e sublime que te foi confiada no setor da própria iluminação e no bem do próximo. Os elementos medicamentosos podem exercer proteção arbitrária sobre o cosmo orgânico, sempre que a mente não se disponha a controlá-la, recorrendo aos fatores educativos. Então, os remédios, os psicoativos, psicotrópicos, os soníferos, né, os ansiolíticos, etc., na realidade a proteção é bastante transitória, bastante superficial, é arbitrária, a palavra aqui dele, né, apenas no cosmo orgânico. Não trabalha as causas profundas, não consegue trabalhar até o perispírito, a alopatia. A homeopatia já trabalha um pouco o perispírito, já consegue estimular as energias do perispírito. Mas a alopatia não. O rapaz beijou as mãos lá do Calderaro, né, ocultando a comoção, falou até bem-humorado: nada fizemos ainda por merecer reconhecimento de qualquer criatura. Somos não mais do que trabalhadores imperfeitos do serviço. Isso o Calderaro dizendo para ele, né? O que nós somos aqui? E o serviço é a maior força que nos põe de manifesto nossas próprias imperfeições. Todos temos um credor divino em Jesus, cuja infinita bondade não nos é lícito esquecer. E, acariciando-lhe os cabelos, acentuou: já lhe ouviste a palavra celestial, abandonando o mal para que te suceda coisa pior? Assim, você realmente, podemos dizer que você é feliz. Em verdade, somos presentemente felizes porque nosso objetivo de hoje é a realização do reino de Deus em nós
com Cristo. Trabalhemos com Ele, por Ele, para Ele, curando os nossos males para sempre. Marcelo abraçou-se a nós, qual se fora um filho de encontro aos nossos corações, e saímos juntos em agradável excursão de estudo, enquanto o seu corpo físico repousava tranquilamente. Esse capítulo terminou aqui, depois na próxima quarta-feira eu vou falar sobre mediunidade em si, ele vai entrar no tema que é o título Mediunidade, mas aqui nós falamos um pouco sobre Marcelo, a questão da epilepsia, as questões das desestruturações mentais, falamos dos reflexos condicionados, falamos que os remédios alopáticos, no caso da psiquiatria, que sempre receitam esses, digamos assim, controladores das funções cerebrais, mas apenas controlam de uma forma paliativa, eles não vão à causa, nenhum remédio, nenhum psicotrópico vão à causa, ele apenas neutralizam as funções fisiológicas, né? Eles não conseguem ir, ficam na superfície, né? Não conseguem aprofundar. No futuro, o verdadeiro médico, como um Calderaro, como foi o Alexandre, como o Jerônimo, tantos instrutores de André Luiz, nós, para podermos realmente propor, ninguém cura ninguém. Ninguém cura ninguém. Ninguém cura ninguém. Bote isso na cabeça. Ninguém consegue curar ninguém. Agora você pode auxiliar a pessoa a encontrar a própria cura, se você der exatamente as melhores informações para ela encontrar o caminho dentro dela. Quando eu digo que ninguém cura ninguém, e Jesus não curou? Não, não. Jesus deixou um símbolo na hemorroíça, que estava por mais de 12 anos realmente com aquele fluxo sanguíneo, no momento que realmente estancou imediatamente ao tocar na fibra das vestes de Jesus. Jesus disse que dele teria saído esse magnetismo, que é exatamente essa energia, essa virtude, e disse que a fé dela é que a curou, não foi Jesus que curou. Jesus, então, aí o cego, não. Ali realmente, Jesus, o que é cura? Cura física é tratar efeito. Cura, ela precisa ser profunda, é curar o espírito. Lembra dos 10 leprosos? Jesus realmente teria tirado exatamente as pessoas nas condições de hanseníase, e dos 10 somente um voltou bem agradecido. E o símbolo metafórico disso é que um reconheceu, e esse verdadeiramente, espiritualmente, sentiu o toque da cura. Não porque curou da lepra, mas mexeu com a sua estrutura profunda e mental. Bom, agora eu vou encontrar o caminho da luz. É esse o caminho. A única forma, o doente é que cura a doença, porque quem causa a doença é o doente. Não adianta a gente entregar e terceirizar para os outros curar a doença que o doente causou. Os outros podem aliviar, isso é maravilhoso, né? É a misericórdia de Deus, uma anestesia é aliviador, claro, mas ainda são atacando efeitos, né? O importante é trabalharmos a causa. E a causa, como eu disse, senso de realidade consciencial ou senso de realidade essencial. O que é isso? Saber que eu sou espírito e não sou corpo. Saber que eu sou muito mais do que um corpo, do que um nome. Saber que eu sou essência. Saber que, mais do que isso, saber que eu, vocês, nós somos luzes. Nós somos luz. Nós somos centelha divina. Nós somos chama divina. Onde é que nós encontramos essa afirmação? Livro dos Espíritos. Quando Kardec perguntou o que é o espírito. E nós somos espírito, nós não somos corpo. O espírito é uma centelha e uma chama divina. Então nós somos chama divina. E já trazemos o DNA de Deus em o código moral que trazemos na consciência. Assim como nós temos o código genético, e cada um de nós tem o seu próprio código genético, o ser humano tem o seu código genético, nós temos o código divino, porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Então nós já trazemos o código divino em nossa essência. Isso é importante dizer. Então eu posso, eu consigo, sou capaz, eu mereço sair dos problemas, ainda que demande o tempo, porque o tempo é importante para sair. Ninguém vira santo do dia para a noite. Mas é preciso começar a me esforçar de uma forma paciente, continuada, perseverante e disciplinada. Aí eu vou realmente, eu próprio, eu que causei a minha doença, eu próprio é que vou curar a doença que eu causei. Não preciso terceirizar. A verdade é essa. E esse é o futuro, né? Da medicina, da neurologia, da neurociência, da psicologia, é trabalhar o ser em profundidade e não na superfície. Porque o que hoje a medicina faz é só tratar, aliás, por interesses capitalistas, né? Só ganhar dinheiro com remédios e cirurgias e fazer aqueles procedimentos, né, desses aparelhos caríssimos para tirar uma... Isso é importante, é claro. Né? Isso é importante, uma ressonância, uma ecografia, essas coisas são importantes, ninguém vai tirar a importância disso. Mas apenas está ainda alimentando um sistema bastante capitalista em que ganhar dinheiro é muito mais importante do que curar o ser em essência. Curar o ser em essência é quando você consegue convidar as pessoas a
tentar saber que ele é espírito, que ele é luz, que ele é amor e que ele, dentro dele, vai encontrar os próprios remédios para a cura da doença que ele próprio causou. O caminho é esse, não tem outro caminho não. Por enquanto, o resto tudo é paliativo. O resto tudo é paliativo. Ajuda e tal, mas ajuda, não cura, né? Que Jesus nos abençoe e até quarta-feira nós vamos falar sobre um pouco de mediunidade. Acabamos aqui a questão do Marcelo, a questão da epilepsia e vamos entrar em outro tema na quarta-feira, tá bom? Boa noite, um ótimo final de semana, um grande abraço para todos.